Mateus 21. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi! Hosana ao filho de Davi! Indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes: da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: Como secou depressa a figueira! Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes também, eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele, por sua vez: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa.
Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram. O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha. Cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo daquilo que nós ouvimos no capítulo 21 de Mateus. Aqui o Senhor, como havia dito no capítulo anterior, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos que ele iria para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria preso, morto, e no terceiro dia ele ressuscitaria. Então ele estava nessa caminhada até Jerusalém. Mas antes de chegar em Jerusalém, eles chegaram ali na proximidade de Jerusalém, e ele diz que ele pede aos discípulos, 2 de seus discípulos, a ir adiante até a aldeia que estava de frente, e que pegasse ali um jumentinho, uma jumenta e um jumentinho, e trazer para ele, e se alguém perguntasse alguma coisa, para dizer que o Senhor precisa daquela e que depois devolveria. E assim os discípulos fizeram isso, cumprindo essa ordem do Senhor Jesus. Eles foram até a aldeia na frente e lá chegaram onde encontraram a jumenta e o jumentinho, conforme o Senhor Jesus já tinha dito. Eles desamarraram a jumenta e a jumentinha. Os donos abordaram os apóstolos: por que vocês estão fazendo isso? E eles responderam conforme o Senhor Jesus tinha ordenado: olha, o Senhor precisa dela, vai levar, e depois eles devolvem. E aconteceu exatamente como o Senhor Jesus tinha dito. Queridos, há um poder tremendo na relação de Deus em nossas vidas. Ainda hoje o Senhor Jesus lida com nós, das coisas que acontecem conosco no dia a dia. O significado disso, querido, que está acontecendo aqui, do Senhor Jesus mandar os discípulos ir até a aldeia na frente, buscar aqueles animais para servir o Senhor Jesus, sabe por quê? Tudo isso
era determinado pela profecia. Então, como o Senhor Jesus conhece a palavra de Deus, como ele que é a própria palavra de Deus na vida dos homens, ele é a própria verbo que se fez carne, então ele mesmo já anunciava aquilo que já estava escrito. Porque o que ia acontecer em seguida, quando o Senhor Jesus pega aquele jumentinho, né? E aquela jumenta que foi amarrada, que foi liberada pelos donos dele, que estava amarrada na casa dos donos, o Senhor Jesus sobe sobre aquele jumentinho para se cumprir, aquela jumenta, aliás, melhor dizendo, colocou as vestes sobre a jumenta e foi até a direção de Jerusalém. Porque já existia uma palavra profética em Zacarias 9, que fala a respeito desse momento, né? Fala que o Senhor Jesus ia entrar em Jerusalém sobre um jumento. E a palavra profética diz assim: dizei, ó filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, manso, assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Era exatamente aquilo que ia acontecer. Então, queridos, a revelação que nós temos aqui é que quando nós andamos, na vereda da justiça, quando nós andamos no caminho de Deus, tudo já está escrito. Tudo que vai acontecer adiante na tua vida já está escrito. Assim como o Senhor Jesus cumpriu aquilo que estava escrito sobre nossas vidas, querido, nós temos essa chamada da igreja do Senhor Jesus, da igreja dos gentios, porque tudo já está escrito sobre nossas vidas. O que vai acontecer, qual é a rotina nossa, qual vai ser nosso dia a dia, o que nós deparamos, o que nós podemos esperar do mundo, o que nós temos de garantia, de bênção nas promessas de Deus, já está tudo escrito, compreende? Por isso que nós temos que estar atento ao conhecimento dessa verdade que está sobre nossas vidas. Por isso que nós vamos estudar sobre os evangelhos, sobre a boa nova que o Senhor Jesus trouxe para a nossa vida, e depois nós vamos conhecer nas epístolas, nas cartas dos apóstolos, que estabelece nós, igreja do Senhor, na vida do mundo, na vida de relação com Deus, com nossos irmãos e com o mundo. Já está tudo escrito, não há nada novo. Tudo já está determinado e escrito na palavra de Deus. O Senhor Jesus, quando ele subiu, quando ele foi ressurreto, ele ainda ficou 40 dias ensinando os discípulos, estabelecendo eles desse conhecimento. E que depois, em Pentecoste, eles receberam a presença do Espírito Santo e entenderam ainda com clareza toda essa chamada. Então, queridos, nós temos essa chamada, essa revelação daquilo que aconteceu aqui, que o Senhor Jesus, antes de chegar em Jerusalém, ele já teve esse contato, né? A chamada desses animais, da jumenta e o jumentinho, porque já era uma palavra profética sobre a vida dele. Então ele sabia que estava tudo determinado, inclusive o dono daqueles animais já sabiam que ia acontecer isso. Tanto é que a resposta, quando os discípulos foi abordado, foi a respeito de estar soltando aqueles animais. O Senhor precisa deles. Então eles já sabiam de que maneira foi formado. Não sabemos como esses donos foi formado, não diz respeito ao nosso conhecimento, a essa revelação. Mas porque na obra de Deus, querido, ele faz. O que nós temos que fazer é não perguntar detalhes do que aconteceu, por que Deus fez isso, por que Deus fez aquilo. Não. Nosso coração tem que ater simplesmente a esperar dele e acabou. Nós temos que simplesmente esperar que as promessas de Deus se cumprem em nossas vidas. E isso é andar no caminho da justiça. E o Senhor Jesus, então, cumprindo aquilo que estava escrito sobre a vida dele, aquilo que tinha escrito lá no livro de Zacarias, já anunciava esse momento,
Então o Senhor Jesus se assentou em cima desses animais e cumpriu aquilo que estava escrito. Então ele foi para o caminho. E as pessoas, quando viram o Senhor Jesus chegando em Jerusalém sobre a jumenta e o jumentinho, assim como estava escrito, eles entenderam. Eles receberam o Senhor Jesus conforme estava escrito. Eis aí o teu rei que vem, manso e assentado sobre uma jumenta. Queridos, foi assim que eles receberam o Senhor Jesus, porque o Senhor Deus já tinha falado a respeito disso. Queridos, nós temos que entender que a obra de Deus é obra dele. Nós não sabemos entender por que esses homens fizeram isso. Por que eles tomaram a postura de cortar galhos, ramos de árvore e espalhavam pelo caminho e seguia dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem o nome do Senhor, Hosana nas alturas. Nós queremos dizer o seguinte: quem foi que organizou isso, querido? Qual foi a embaixada de pessoas? Qual foi o grupo de pessoas? Qual foi a liderança dos homens que fizeram essa recepção do Senhor Jesus em Jerusalém? Quem foi? O Espírito Santo, queridos. Foi a presença do próprio Deus que fez essa recepção, que organizou essa recepção, porque já estava escrito a respeito disso. Então, essa recepção na qual a população de Jerusalém e dos arredores fizeram ao Senhor Jesus foi uma organização preparada pelo próprio Deus. Eles prepararam. Aquilo não foi feito conforme o coração dos homens, conforme a liderança de homens. Os apóstolos não tinham essa prerrogativa. Os apóstolos ainda não tinham recebido o Espírito Santo para eles terem a ousadia e a determinação de fazerem isso. Eram tímidos. Eles ainda estavam aprendendo com o Senhor Jesus como viver o reino dos céus. Então eles ali seguiam o Senhor Jesus e vendo Jerusalém, né, sendo aclamada, Hosana, né? A palavra de Hosana significa vem em nosso socorro, né? Aclamando o Senhor Jesus para que ele vire socorro, né? Ele está entrando em Jerusalém. Então Jesus foi recepcionado na cidade. A palavra diz que toda a cidade se alvoroçou, né? Toda a cidade alvoroçou no sentido de ver aquilo que estava acontecendo, da população receber o Senhor Jesus. Até aqueles que ainda estavam chegando em Jerusalém e não tinham conhecimento da vida do Senhor Jesus ali naquele período, perguntaram: mas quem é esse? Quem é esse? Todos se interessaram. Foi um fato notório à cidade. Todos ficaram impactados com aquele momento. E aí então perguntaram: quem é esse? E a multidão, identificando o Senhor Jesus, e dizia: esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Já identificando a presença dele. Queridos, como? Cumprindo aquilo que estava escrito. Tudo estava escrito. Assim como na nossa vida, querido. Nossa vida está tudo escrito. Não há nada novo, né? Não há nenhuma chamada de um anjo que vinha aqui anunciar alguma coisa diferente daquilo que a palavra de Deus já estabeleceu. Está tudo estabelecido. O que nós temos que fazer e estar atento é o conhecimento dessas verdades, saber como se revelou isso. E o ali, querido, ele dentro do coração dele não entrou o sentimento de vaidade, o sentimento de sentir como se fosse o rei da terra, o sentimento de orgulho, por aquela situação de ver uma cidade como Jerusalém, que era o centro religioso de toda a terra, que ainda hoje é, né? Jerusalém naquela época ainda era mais, né? E porque era o único centro religioso na face da terra, era Jerusalém. Hoje ainda tem algumas cidades que divergem no sentido de disputar esse lugar com Jerusalém, mas naquela época ela era única. Então vinha peregrinos de todos os lugares para cultuar Deus ali em Jerusalém. Jerusalém recebeu o Senhor Jesus dessa maneira, recebendo ele como rei, né? Sendo exaltado
Mas no coração do Senhor Jesus não existia esse sentimento. Pelo contrário, olha só o que aconteceu. Quando o Senhor Jesus chegou, ele foi direto para o templo. O que o Senhor Jesus fez? Entrou Jesus no chamado Templo de Deus. Ele chegou lá no Templo de Deus. Construção feita desde a época de Salomão. Aquela construção maravilhosa, né? Que enaltecia a vida da religação com o homem com Deus, né? Aí então o Senhor Jesus entrou naquele templo e qual foi a postura dele ali? Ele chegou ali e o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele expulsou todos que vendiam e compravam dentro do templo. Todos que estavam usando aquele lugar de comércio, né? Vendendo produtos, né? Que ainda hoje existe, né? Nós vemos aí na operação daqueles que portam, né? A vida religiosa, ainda é um verdadeiro comércio, né? Que vende de tudo dentro desse comércio. Mas o Senhor Jesus nos chama a atenção, nós que somos filhos de Deus, né? Que temos a chamada para crer nele e sermos chamados como filho de Deus, seguindo a vereda da justiça, seguindo o Senhor Jesus, nós temos chamado aquele que quer vir após mim, pegue sua cruz e siga-me. Esse que tem essa chamada, querido, tem essa deliberação de estar atento a essas verdades, para que nós não sigamos exemplos que não são do Senhor Jesus. Nós não temos que seguir exemplo de homens e nem de espírito de religiosidade. Nós temos que seguir a deliberação do Espírito Santo em nosso coração. E é isso que o Senhor Jesus está demonstrando nesse fato. Quando ele expulsou aquele comércio, todo aquele mercado, igual feira, ali para vender santinhos, para vender animais, para vender... Como acontece, né? São um verdadeiro mercado de religiosidade que tiram dos homens, né? A esperança de esperar em Deus, de buscar através de amuletos, de situações, para encontrar a liberação de Deus. Quando o Senhor Jesus, ele, a própria presença dele, é que exerce a cura, querido. É que exerce a sua ligação com Deus. É que faz com que nós cheguemos e recebamos o favor de Deus. É através do Senhor Jesus. Então ele ali demonstrou essa posição. Quando ele expulsou todos os cambistas, todos aqueles que vendiam os animais para sacrifício, né? E anunciando aquela palavra que também era profética, já anunciando a palavra que estava sobre a vida dele. Esse é o cumprimento da vida de um filho de Deus, querido. Nós cumprimos aquilo que está escrito sobre nossas vidas. E o que está sendo feito aqui é exatamente aquilo que o Senhor Jesus falou. Ide a todas as nações e anunciai a boa nova, anunciai o evangelho. É o que está escrito, é o que está sendo anunciado. E assim como o Senhor Jesus falou a respeito da profecia que estava sobre aquele momento. Porque ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convis de ladrões. Querido, eu quero te dar uma boa nova, porque na ressurreição do Senhor Jesus e em Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor Jesus, eu quero dizer uma coisa. Felizmente, a casa de oração Deus estabeleceu no nosso coração. Né? Deus mudou essa aliança, querido. Deus fez uma nova aliança em nossa vida. A casa de oração agora é o teu coração. E o Senhor Jesus falou para aquela mulher que estava lá na beira do poço, né? Que ele chegou, que ela falou, olha, os judeus, a igreja que você faz parte, cultua a Deus em Jerusalém. Nós, samaritanos, cultuamos a Deus nos montes, nas montanhas. E o Senhor Jesus virou para ela e falou o seguinte, olha, eis que chegou o momento de que se adora a Deus em espírito e em verdade. Por isso, nós somos libertos dessa condição do sacrifício, de nós submetermos a ir para as sinagogas e comprarmos aquilo que estão vendendo e pagar pelo sacrifício, quando o Senhor Jesus nos libertou disso,
Graças a Deus, querido. Essa é a boa nova que o Senhor Jesus diz. Que agora, a casa de oração é o teu coração, querido. É aqui que se adora a Deus. Você se adora a Deus em espírito. É em espírito que você vai fazer o seu culto a Deus. Você faz de ordem de coração, na verdade de Deus, no estabelecimento do conhecimento de Deus. A palavra de Deus, o Senhor Jesus diz que, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa a condição. Você não precisa mais seguir ao jugo de homens. O que há em você é o jugo do Senhor Jesus sobre a tua vida, que é leve e suave. Esse é o melhor lugar, queridos. Esse é o melhor lugar de nós servirmos esse jugo do Senhor Jesus em nosso coração, na verdade estabelecida através da palavra de Deus sobre a nossa vida. Fé nessa palavra e nós nos estabelecermos como filhos de Deus e podamos estar andando em conformidade a essa deliberação. Por isso que ele fez aquilo que os profetas anunciaram sobre a vida dele. Queridos, a igreja de hoje tem que estar preparada no mundo. Cada vez mais as tribulações, as dificuldades vão ficar maiores. Você não se iluda, querido, achar que vai ter dias melhores. Hoje nós não estamos vendo pelas notícias, pelas televisão, pelos jornais, daquilo que está acontecendo no mundo, de violência, de ataques, da dissolução da família, de pai contra filho, filho contra pai. Nós vemos toda essa guerra que está vindo. A palavra de Deus diz que isso vai piorar. Vai haver uma grande tribulação, queridos. Vai haver uma grande dificuldade. Nós não temos que nos iludir e achar que isso vai mudar, porque já está escrito. Por isso que o Senhor Jesus quer nos preparar para esse momento, queridos, de você estabelecer o reino do céu no seu coração, para você não ficar pego à circunstância de homens, para você ter essa relação com Deus. Você tem relação com Deus, independente da circunstância, independente do mundo que te cerca, você está estabelecido nessa verdade de Deus no seu coração. Por isso que quando o Senhor Jesus fez isso, sabe, ele expulsando todos aqueles que estavam ali fazendo comércio, quem se chegou a eles, querido? Quem foi ter com ele no templo? Sabe quem foi ter com ele? Aqueles que eram esquecidos, aqueles que estavam ali desprezados. Sabe quem? A palavra diz que os coxos, os cegos, é que chegaram até ele. Aqueles que estavam doentes, aqueles que precisavam do Senhor Jesus. Esses é que chegaram a ele. E a palavra diz que ele curou a todos. Compreende? Essa é a missão, esse é o trabalho da qual a igreja do Senhor Jesus tem que ser estabelecida. Compreende? Não buscando o bem bom desse mundo, mas se estabelecendo numa palavra de ousadia, de determinação, dando um não, um basta para o mamon que entrou dentro da igreja. O Deus do dinheiro entrou e há um comércio violento disso. Compreende? Então, nós temos que tomar postura de falar não para isso. O Senhor Jesus diz que nossa vida tem que ser pautada no sim, sim, não, não. Não aquilo que não vem de Deus, e sim daquilo que vem de Deus. Por isso que aqui ao anúncio, quando o Senhor Jesus chegou em Jerusalém, ao anúncio daqueles que anunciavam: Hosana, seja bem-vindo, ó, vem nos salvar, Senhor Jesus, o Filho de Davi. Essa é a expressão da palavra Hosana. Ó, vem nos salvar. Ó, vem nos salvar. Ó, Senhor Jesus, Filho de Davi. Salvar-o do quê? Toda essa circunstância de opressão que a sociedade e o mundo religioso nos cobra para nos abençoar. Quando o Senhor Jesus veio, libertou, trouxe a verdade e trouxe a cura para essas pessoas. E assim, o Senhor Jesus, quando acontecia isso, os religiosos, os principais, que estavam ali determinando a igreja, aqueles que portavam o domínio daquele templo de Deus, da sinagoga, eles então, vendo aqui,
E vendo as maravilhas que o Senhor Jesus fazia no amor, estabelecendo a cura, né? A verdade de Deus no coração das pessoas, eles vendo essas maravilhas e ouvindo o que as crianças diziam, Hosana, filho de Davi, eles que eles fizeram? Ficaram indignados, ficaram com sentimento de inveja, um sentimento de ódio. Por quê? Porque não era assim o coração deles, querido. O coração de religiosidade não aceita o amor. Ele não aceita que você faça o amor conforme a vontade de Deus, que você cumpra o que a Escritura está falando sobre a sua vida, que você agora se pauta na tua vida através daquilo que está escrito sobre a tua vida. O mundo religioso vai contrapor com você. Então, eles chamaram a atenção do Senhor Jesus, dizendo, você não ouve o que estão dizendo? Né? Chamando a atenção como se as crianças estivessem falando alguma coisa que não fosse verdade. E o Senhor Jesus responde para eles, olha, vocês não viram, não leste, que da boca dos meninos, das criancinhas, sai o perfeito louvor? Quer dizer, o que as crianças estão anunciando aqui é a verdade, é o perfeito louvor. Compreende? E eles não conseguiram entender isso. O Senhor Jesus anunciando para eles, olha, da boca dessas crianças é o perfeito louvor. O que é o perfeito louvor, querido? O Senhor Jesus já anunciou para nossas vidas. O perfeito louvor era Hosana nas alturas. As criancinhas, elas Hosana ao Filho de Deus. O que quer dizer isso, Senhor? Ó, vem nos salvar. Senhor Jesus, ó, vem nos salvar. Esse é o perfeito louvor, queridos. É o que o Senhor Jesus determinou ali para aqueles religiosos. Nós não temos que seguir padrões de religiosidade, porque a nossa adoração, o nosso perfeito louvor a Deus, não é estabelecido conforme a vontade dos homens, não é estabelecido conforme a indicação de religiosidade. O perfeito louvor sai do teu coração, querido, porque você crê e você dá esse louvor. Hosana ao Filho de Davi. Ó Senhor Jesus, vem nos salvar. Isso é poderoso, querido. Isso é clamar pelo perfeito louvor a Deus. É o que o Senhor Deus quer ouvir da tua boca, que você entenda isso. Essa é a perfeição que nos dá diante do nosso Senhor. É a fé no nome do Senhor Jesus. É você direcionar Ele como seu Salvador, como teu Senhor. Não existe nada que te amarra, nada que te impede, porque a verdade te libertou de toda a condição. E o Senhor Jesus, então, diz que saiu dali, da cidade, e foi de Jerusalém e foi para Betânia. Betânia é uma cidadezinha ali perto de Jerusalém. Lá em Betânia morava um amigo dele, morava Lázaro, né? E o Senhor Jesus então foi passar a noite ali em Betânia. Ele não dormiu em Jerusalém. Ele visitou Jerusalém, entrou como rei, fez o concerto que é a casa de oração de Deus hoje, que é o nosso coração, e depois ele voltou para Betânia, ele iria passar a noite. E quando ele saiu de Betânia no dia seguinte, passou a noite, ele voltando para a cidade, ele voltando para Jerusalém, ele passou por uma figueira que estava perto do caminho e se dirigiu a ela, e ela não achou fruto nela, senão folhas, só tinha folhas. E Jesus, olhando para ela, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo aquilo, se maravilharam, dizendo: como secou imediatamente a figueira? E o Senhor Jesus, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a esse monte: ergue-te, precipita-se no mar, e assim será feito, como disser. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Querido, há uma deliberação no céu sobre nossas vidas. O Senhor Jesus abriu a porta do céu para nós recebermos a graça, recebermos
o favor de Deus sobre nossas vidas, receber a propiciação, receber a provisão para nossas vidas, receber todas as dificuldades que nós temos, né? Que nosso coração, nossa vida anseia por isso. Quando o Senhor Jesus passa por essa situação, querido, da figueira, nós temos aqui algumas lições para nós tirarmos dessa verdade. Em primeiro lugar, o significado da figueira, querido. A figueira é aquilo que é o Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira. E nosso Deus compara nossas vidas como planta, né? Ele fala que nós como se fosse uma árvore plantada, né? Junto a ribeiros de água. Ele compara a nossa vida como planta. E nossa vida como planta, no mundo espiritual, na relação do reino de Deus, nós somos plantas que temos que dar fruto. Depois nós vamos ver a respeito de uma parábola que ele vai dar no final desse capítulo, a respeito dessa vinha que o Senhor estabelece, nos estabelecendo como planta. Mas aqui, na figueira, e depois nós vamos completar isso no final desse capítulo, quando ele vai falar sobre a videira, ele diz o seguinte, querido, que a figueira somos nossas vidas, é você, eu. E se você não der fruto, vai acontecer aqui que o Senhor Jesus fez. Porque quando o Senhor Jesus se dirigiu àquela figueira, ele, pela própria presença dele, ele espera um fruto sobrenatural, porque ele é sobrenatural. Você às vezes não tem nem capacidade de dar esse fruto. Eu não tenho nem a capacidade de dar o fruto que Deus espera de mim. Mas quando nós dispomos de dar esse fruto, nós dispomos a dar um fruto sobrenatural pela visitação do Senhor Jesus na minha vida, na tua vida. E quando o Senhor Jesus se dirigiu àquela figueira, ele esperava daquela figueira a atitude de dar o fruto de uma maneira sobrenatural, porque ela não tinha capacidade de dar fruto, porque em outros evangelhos, eles vão identificar, Marcos vai identificar, que essa figueira estava fora de estação. Então, o que Jesus esperava dela não é o fruto natural, é o fruto sobrenatural. Por isso que nós somos chamados. Quando nós somos chamados para a vida espiritual, querido, o Senhor Jesus não está esperando de você aquilo que você, pelo seu braço da carne, pela sua capacidade intelectual, pela tua ciência, pela medicina, no meu caso, é o fruto que Ele pede para mim. Não, nem para você. O fruto que Ele pede de nós é um fruto sobrenatural. É o fruto da presença dele vindo em minha direção, na tua direção. É isso que acontece. E quando essa figueira rejeitou esse poder de Deus na vida dela, rejeitou o Filho de Deus na face da terra, o que aconteceu? A condenação dele foi de secar. E assim, querido, pode acontecer com nossas vidas. Por isso nós estamos atentos. Porque nós somos chamados para ser trigo, nós somos chamados para ser videira, para dar fruto no mundo espiritual. E o fruto espiritual que nós temos que dar, nós vamos aprender. Nós vamos aprender benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, amor. Esse é o fruto espiritual que nós temos que dar. Né? Lógico que em certas circunstâncias você não tem condição de dar, mas se você esperar no Espírito Santo, se você buscar oração, por isso que ele completa, se você, tudo que você pedir, orando, crendo, você vai receber. É através da oração, da convivência com Deus, que você vai receber esses frutos e poder fazer toda a boa obra que você tem para oferecer para o Senhor Jesus. O que nós temos que fazer é se dispor e esperar que Ele traga esse dom sobrenatural para você dar esse fruto. Porque nós não temos, realmente nós não temos condição. Nós vimos nos estudos anteriores que o próprio Senhor Jesus falou que não há ninguém bom na terra. Se não há ninguém bom, como nós vamos dar o fruto espiritual? Queridos, nós vamos dar o fruto espiritual, não é pela fé que nós temos no Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus diz, se você tiver fé, crendo, se você pedir em oração, crendo, recebereis. É crer. E aí, por isso que ele diz que esse poder não é desrespeito simplesmente a essa condição de nós darmos bom fruto. Porque o Senhor Jesus diz, em verdade, não só aquilo que foi feito a figueira,
mas até você poder dizer ao monte. O que é o monte? O monte são problemas da nossa vida, são dificuldades que nós temos na nossa vida, são situações que nós não temos condição de transpor pela nossa força natural, pela nossa capacidade. E nós vamos poder dizer para esse monte: monte, ergue-te daqui e lança-te acolá. Isso é poder de Deus, querido. É essa dimensão, é esse lugar que o Senhor Jesus quer levar a nós, para o reino de Deus. Quer levar nós para um lugar sobrenatural, poderoso, na qual Ele é Senhor. Ele é o mandatório da situação. O que nós temos que fazer é obedecer, seguir, submetermos à vontade dEle, seguir esse caminho e obedecer essa palavra, porque tudo já está escrito, querido. Tudo já está escrito. Então, o Senhor Jesus, então, chegando, voltando para o templo, aí chegando lá no templo, estando Ele ensinando, o Senhor Jesus voltou para o templo, sentou com os homens, né, num amor ali, e começou a ensinar. Quando os principais da sinagoga, novamente, os sacerdotes, os anciões do povo, viu o Senhor Jesus ensinando, chegou lá e foi perguntar: com que autoridade fazes tu isso? Com que autoridade você fazes isso? E quem te deu tal autoridade? Qual a autoridade que você faz isso? E quem te deu tal autoridade? Esse é o mundo religioso. E o Senhor Jesus então respondendo, disse: eu também tenho uma pergunta para vocês. Se vocês me responderem, eu também te respondo. O batismo de João é do céu ou dos homens? E eles então, né, diante daquela pergunta, na frente da multidão, eles que eram os sábios, eram os escribas, eram os conhecedores da verdade, então ele perguntou a respeito do batismo de João, se era do céu ou se era dos homens. E eles então pensaram entre eles, dizendo, conversaram entre eles: se nós dissermos que é do céu, ele nos dirá, então por que não cresce? Se nós dissermos que é dos homens, então eles vão... Nós tememos o povo porque considera que João era um profeta. Então eles não podiam falar mal de João. Se eu disser que é dos homens, vou estar falando mal de João, então os homens, a multidão vai se contrapor contra nós. Então eles ali falaram: não podemos. E o Senhor Jesus disse para eles: então também, como vocês não sabem, eu também não vou responder para vocês com que autoridade eu faço isso. Por quê, queridos? A autoridade no mundo espiritual, ela não pode, e isso é um aprendizado para nossas vidas, compreende? Ela, quando é deliberada do céu, quando é deliberada pelo Espírito Santo, e o Senhor Jesus diz que a sabedoria é justificada por suas obras, então nós não temos, a única coisa que nós temos que estar atento é a nossa condição. Você tem que olhar para você. Se você está exercendo na autoridade do Espírito Santo um trabalho espiritual, você não tem que ficar preocupado com o que o mundo questiona a seu respeito. O que eu estou falando a teu respeito? A única coisa que você tem que ter é o teu espaço, olhar para o teu coração, olhar para a sua condição humana de você cuidado, de você ter um cuidado com sua vida. Porque são muitos que te odeiam, né? O diabo te odeia, o laço do passarinheiro já preparado para você, entendeu? Rugindo como um leão ao seu derredor, o espírito de acusação o tempo todo diante de Deus te acusando, como a palavra diz lá em Jó, né? Que ele está acusando o tempo todo os seus irmãos. Então, essa é a verdade. O que nós temos que estabelecer a sua autoridade é que o Espírito Santo se estabeleceu, ele coloca no teu coração, e o Senhor Jesus já deu esse ensino, que a sabedoria é justificada por suas obras. Quer dizer, estabelece o fruto, estabelece o que Deus tem para você, estabelece o fruto que você tem que dar e acabou. Se alguém tiver que reclamar, que fala com ele. Olha, vai falar para ele. Foi ele que me constituiu, ele que me chamou. Você não tem que ter, ninguém tem que te pedir com que autoridade. Né? Porque os apóstolos também foi questionado por essa igreja aqui, esses religiosos, quando estavam anunciando o Senhor Jesus, que eles proibiram os apóstolos de anunciar. E Pedro virou para eles e falou: olha, importa mais obedecer a Deus do que a homens. Então essa é uma condição de entendimento para nós. Porque quando nós temos a chamada, o mundo vai questionar, né? O inferno vai questionar, sabe? Mas nossa autoridade, querido, não está a nível de condições humanas, não está pelos homens,
Não é o reino desse mundo que vai estabelecer a autoridade que está sobre o mundo espiritual. No mundo espiritual, a autoridade se chama Senhor Jesus. Ele é que te libera. Então, não, é inquestionável, ele se faz no seu coração. É deliberado no teu coração. E toda justiça é estabelecida por ele. Então, ele que vai estabelecer a obra e a palavra que está escrita sobre as nossas vidas. O que nós temos que fazer é obedecer. E quando o Senhor Jesus perguntou isso, olha, o batismo de João é dos homens ou do céu? Você tem que saber, querido. Você tem que saber. Porque lá no capítulo 3 de Mateus, é bom você ouvir. Vai lá, ouvir. Capítulo 3 de Mateus fala a respeito sobre o batismo de João. Fala o que João fazia para o batismo de João. Como ele determinava o batismo. Qual é o significado do batismo de João? E quando ele anunciou, olha, eis que vem aquele que é maior do que eu, que vos batizará do Espírito Santo e do fogo. Então, esse discernimento, para o mundo, para os religiosos, eles não vão saber. Mas você, que é filho de Deus, você tem que saber, querido. Você tem que saber de quem é o batismo de João, se é do céu ou dos homens. É um questionamento importante para o nosso conhecimento. Por quê? Porque importa para nós é que nós cumpramos toda a Escritura. Nós que temos essa chamada do Senhor Jesus, Ele que é aquele que nos chamou para nós seguirmos a Ele. E seguir o Senhor Jesus significa cumprir as Escrituras que diz a nosso respeito. Porque Ele cumpria as Escrituras. Então nós temos que cumprir as Escrituras assim como Ele cumpriu as Escrituras. Isso é seguir o Senhor Jesus. Esse é o fruto que o Senhor Jesus diz que nós temos que saber. Qual é a árvore que dá bom fruto? É essa chamada, querido. Em seguida, o Senhor Jesus fala a história de dois filhos, né? Conta a história de dois filhos para aqueles religiosos que estavam ali. Porque uma das coisas importantes que eu aprendi na relação do Senhor Jesus com a igreja e com o mundo religioso é que o Senhor Jesus tinha amor pelo ser humano. Ele ama o pecador. E mesmo naquela condição daqueles homens que rebatia ele chamava, ainda se assentava com ele, ainda dava um ensino para eles. Mas um ensino que é muito mais para nós, né? Que temos os olhos espirituais voltados para essa verdade do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus chegou para os fariseus, contou a história de um filho, de um homem que tinha dois filhos, e chamou os dois filhos para trabalhar, né? Dirigindo-se, vai trabalhar hoje na minha vinha. E o filho, o primeiro filho que foi chamado para ir trabalhar, ele diz, ó, não quero, mas depois se arrependeu e foi. E o segundo falou, eu vou, mas não foi. Aí o Senhor Jesus perguntou para eles, qual desses dois filhos obedeceu? Aquele que falou que vai e não foi, ou aquele que disse, não quero, mas foi? E eles responderam que foi aquele que foi, esse é que obedeceu. E o Senhor Jesus diz então, em verdade eu vos digo que publicanos e meretrizes entram primeiro diante de vós no reino dos céus. Queridos, isso é uma palavra poderosa para nossas vidas, tremenda. Eu me regozijo muito com essa palavra, porque é uma palavra que para aqueles que são pequeninos, o Senhor Jesus veio para esses, para o pecador, veio para esses pequeninos, que o mundo condena, que a religião condena, entendeu? São chamados publicanos e meretrizes, são aqueles que são rejeitados pela igreja, são rejeitados pela religião, porque a justiça deles, eles não têm condição de ter justiça, então eles estão na condição daquele filho que teve o chamado, falou, não quero, mas pecou, entendeu? Porque desobedeceu os mandamentos. Essa é a condição do não quero. Eles desobedeceram o mandamento, mas depois eles se arrependeram e foram para a vinha. É isso que o Senhor Jesus está falando. Por isso que antecede. Porque eles se arrependeram e voltaram para a presença do Senhor Jesus, mesmo na condição de uma marca que só o Senhor Jesus pode apagar da vida de nós pecadores. Só o Senhor Jesus pode apagar. E nossa esperança, querido, que o sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário realmente muda nossas vestes. Faça com que essas roupas que foram sujas, contaminadas pelo pecado do passado, sejam limpas pelo sangue do Senhor Jesus. Essa é a fé que nos estabelece.
para nós trocarmos nossas vestes de linho puríssimo, como é a palavra dita para aqueles que vão encontrar com o Senhor nos ares, a igreja arrebatada. Então, é esse o chamado, né? Porque o Senhor Jesus falou, olha, veio João Batista anunciando o caminho de justiça, que é aquilo que nós falamos a respeito do batismo de arrependimento, do batismo, que sem arrependimento não há perdão de pecado. Então o Senhor Jesus falando, olha, veio João Batista no caminho da justiça e vocês não creram neles. Mas os publicanos e as meretrizes creram. Olha que coisa tremenda. Creram, foram e submeteram esse batismo de arrependimento. Se submeteram à passagem pelas águas. E diz o seguinte, e vós, porém, vendo isso, nem vocês mesmo vendo isso não se arrependem. Não se arrependeram do pecado de vocês. Querido, isso é tremendo. Querido, nós temos a convicção, a certeza de que o Senhor Jesus é por nossas vidas. E que Ele fez por nós. Nós temos essa certeza da obra, do que significa arrependimento sobre as nossas vidas. Como isso é poderoso, como isso nos faz. Isso é verdadeira chamada de conversão. Essa é a chamada de uma vida nova. Isso é poderoso. Nós não podemos deixar o diabo, né? O espírito de religiosidade roubar essa graça que Deus tem sobre nossas vidas. Em seguida, o Senhor Jesus fala a respeito de uma parábola. Ele conta a história que um pai de família plantou uma vinha. Olha que história linda, queridos. Que fala a respeito da vida dele, da vida de todos os profetas. Fala a respeito de nossa vida. Olha que coisa tremenda a parábola que ele dá de ensino a respeito disso tudo que nós estamos falando, né? De tudo que nós estamos falando a respeito de arrependimento, a respeito da autoridade, de quem constitui a autoridade sobre a tua vida, a respeito do conserto que nós temos que fazer em nossa vida de adoração a Deus, da casa de oração que é o seu coração. Então o Senhor Jesus diz o seguinte, ele diz que um homem, pai de família, plantou uma vinha, circundou-a, né, de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou alguns lavradores. Querido, e ausentou-se para longe. Isso aqui está falando da igreja, tá? É a igreja, essa vinha é a igreja. O Senhor Jesus, o Senhor Deus fez isso, Ele fez uma igreja, cercou ela, entendeu? Fez um lagar nela, que é o lugar de unção, o lagar é o lugar da presença de Deus, que é a chamada unção, o moio, o mosto do vinho, né? Que diz respeito à alegria da presença de Deus. Esse é o lagar. Construiu um lagar, quer dizer, ele mesmo construiu a presença dele ali no meio daquela vinha, daquela igreja. Colocou, cercou ela, protegendo ela com um muro de fogo, né? Cercou ela, colocou uma torre, quer dizer, dando a visão de todo mundo que cerca ele. Essa igreja que o Senhor Jesus estabeleceu na face da terra. Ele fez isso, ele é presente, ele cercou, colocou um muro de fogo protegendo, a porta do inferno não prevalece. Protegida, a presença dele está no meio da igreja, é o lagar. A torre é a visão que os dirigentes, os líderes têm, como se conduzir aquele rebanho, como determinar o caminho que tem. E aí esses lavradores tiveram isso, que Deus construiu, Deus deu essa igreja para esses homens. O que aconteceu? Esses lavradores, que são os líderes dessas igrejas, eles começaram a não dar fruto. Eles não deram o fruto que Deus esperava deles. E aí então o Senhor mandou profetas lá, mandou homens dele, servos dele, para que recobrasse o fruto. Olha, vocês estão recebendo, dê o fruto que Deus espera de você. Esse fruto, querido, é fruto de ordem espiritual, de obediência à palavra, de você anunciar um Deus não segundo o coração do homem, mas um Deus estabelecido conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus, não por interpretação ou por juízo de homens que tentam enganar a população através de certas visões que diz respeito à ansiedade do homem, não à ansiedade de Deus, porque a palavra de Deus fala a respeito de tudo. Tem coisas que é estabelecida conforme a necessidade do homem, mas tem coisas que é estabelecida segundo a vontade de Deus. Nós não temos que nos ater exclusivamente
naquilo que diz respeito à ansiedade do homem, no bem bom que a carne tem que ter, de compugir simplesmente para a concupiscência da carne e da concupiscência dos olhos. Esse é o pecado do paraíso, o pecado que Adão e Eva cometeu lá no jardim, quando Deus deu paraíso para eles. Então o Senhor Jesus ali, contando a história a respeito desses homens, que não receberam esses homens que Deus mandou para cobrar o fruto. Veio os profetas, feriram os profetas, veio outros, foram apedrejados, Deus mandou outros servos e foi feito pior do que os primeiros, apedrejando, matando alguns. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Então, o dono da vinha fala, olha, eu vou mandar meu filho, para ver se eles, ouvindo o meu filho, eles respeitem. Mas, quando o filho dele diz, os lavradores, vendo o filho, disseram, esse é o herdeiro, vinde, matemo-nos e apoderemos dele a sua herança. Compreende? E foi o que fizeram com o Senhor Jesus. Lançaram a mão no Senhor Jesus e colocaram ele fora da vinha. Quer dizer, o Senhor Jesus foi crucificado no monte chamado do Calvário, né? Que era chamado no monte chamado, lá naquele monte que foi fora de Jerusalém. Foi isso que lançaram fora da vinha e o mataram, tiraram fora do templo, tiraram Jesus fora do templo e mataram ele. O Senhor Jesus está dizendo isso. Então o Senhor Jesus diz, o que o Senhor da vinha fará com aqueles lavradores? E aí então eles disseram, dará a frondosa morte aos maus e arrendará a vinha aos outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Queridos, foi exatamente isso. O Senhor Jesus, que montou lá no Gólgota, né, no monte, no Calvário, né, que significa caveira, o monte na qual ele foi crucificado, fora do templo, fora da vinha. Aconteceu exatamente isso. O Senhor Jesus, o nosso Deus, tirou essa vinha, que estava com aqueles descendentes de Abraão, estava com os fariseus, e o Senhor Deus deu essa vinha para a igreja dos gentios. Hoje, a salvação, hoje, só pode ser feita através do Senhor Jesus Cristo. Mudou, querido. A vinha agora está na mão de outros lavradores. Foi exatamente isso que esses homens lançaram. E o Senhor Jesus disse, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa será posta como cabeça de ângulo. Significa ele que vai dar o prumo para qualquer construção que se chegue até Deus. Qualquer igreja, qualquer mover dos homens para se chegar até Deus tem que ser estabelecida através de Jesus Cristo. Ele é a cabeça, ele é a pedra, é o de ângulo, é aquela que estabelece toda a edificação de qualquer corpo de igreja estabelecido para chegar até Jesus, para chegar até Deus. Ele diz, e o Senhor Jesus até se alegra, e ele fala isso, que é uma palavra profética. Essa palavra já é dita no livro de Salmos, entendeu? O Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê frutos. Essa nação que dê frutos, querido, é a igreja dos gentios. E por quê? Porque nós nos estabelecemos segundo o fundamento dos apóstolos, segundo a igreja estabelecida por aqueles que seguiram o Senhor Jesus. A nossa pedra angular, a nossa pedra que nos estabelece como edifício de Deus é o Senhor Jesus. É isso que ele está falando. E ele diz que toda pedra que cair sobre essa, que é a pedra angular, que não aceitar esse ângulo, que é o Senhor Jesus, nós conhecemos muitas religiões na face da terra que não aceitam o Senhor Jesus, a palavra diz que desperdar-se-á. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Não tem como, querido. Essa é a verdade que tem que ser estabelecida. Só existe uma maneira estabelecida para nós chegarmos até Deus, e isso foi estabelecido por Deus. Por isso o Senhor Jesus diz, é maravilhoso aos nossos olhos. Deus estabeleceu isso, querido, que a pedra angular, o fundamento para nós nos estabelecermos numa ligação com Deus é através do Senhor Jesus.
E hoje é a igreja dos gentios. Somos nós que somos chamados, que recebemos esse lagar, que recebemos esse lagar que é a unção, que é a presença de Deus. Ele nos deu a vinha do Senhor para nós estabelecermos. Então ele cercou de um muro de fogo, e as portas do inferno não podem contra essa vinha, não pode prevalecer contra a tua vida, querido. É isso que o Senhor Jesus está nos dando, essa direção. E Ele nos diz que tem uma torre, essa direção dá uma torre na qual dá uma visão do entendimento do mundo espiritual sobre as nossas vidas. É isso que nós estamos fazendo aqui, querido. Hoje há uma nova vinha. Nós estabelecemos essa nova vinha diante da fé que nós temos no Senhor Jesus, e é anunciado porque Ele é essa pedra angular. E aí então diz o texto, Mateus finaliza esse capítulo dizendo que aquilo que o Senhor Jesus já tinha dito que ia acontecer, os príncipes e sacerdotes e fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava a respeito deles, que eles tinham perdido a vinha do Senhor. Então pretenderam prendê-lo, mas recearam o povo, porque o povo tinha por profeta. Como eles estavam ali, mediante o povo, eles não quiseram, eles ficaram com medo de prender o Senhor Jesus. Mas nós vamos ver nos capítulos seguintes, que eles vão armar na noite, na calada da noite, né, na escuridão, e vão usar um traidor que estava ali com o Senhor Jesus, já também tudo predito já, para prender o Senhor Jesus e fazer tudo aquilo que o Senhor Jesus já tinha anunciado para os apóstolos e tudo aquilo que já estava escrito na palavra de Deus que aconteceria. Querido, eu quero finalizar esse capítulo 21 de Mateus, dando a seguinte informação para vocês. Nossa vida já está escrita, já está anunciada. O que nós temos que fazer, queridos, é nos ater no conhecimento dessa verdade. Por isso que eu quero fazer o convite para que nós possamos continuar nesse estudo maravilhoso. E amanhã vamos estar estudando o capítulo 22 de Mateus, se assim Deus nos permitir.